meu nome é Tiago Andrade e venho falar sobre turismo de ar livre. Não podemos falar de turismo de ar livre sem percebermos alguns conceitos que levaram, obviamente, àquilo que é, hoje em dia, a consolidação de um tipo de turismo, de mercado, de público, de nicho de mercado, que tem vindo a ser trabalhado, tem vindo a desenvolver-se bastante em todo o mundo e que Portugal começa, nestes últimos anos, a dar passos mais consistentes, a dar passos mais orientados e que tem sido um complemento daquilo que tem sido o turismo hoje em dia, procurado sobretudo nas zonas de baixa densidade. Para podermos falar de turismo de ar livre, não podemos esquecer, sobretudo, aquilo que é toda a sua envolvente. Nós não podemos falar de turismo de ar livre sem falarmos de problemas que hoje em dia têm assolado aquilo que é o setor, sobretudo os problemas com a carga turística, com o overtourism, que tanto se tem falado, e que obviamente nestes territórios de menor densidade, de baixa densidade, é um problema que não se coloca para já. Obviamente, o não se coloca para já tem muito a ver com aquilo que é efetivamente a capacidade de carga turística que esse destino tem, que esse território tem. E muitas vezes aquilo que nos parece numa cidade ser uma carga turística que demorará muito a ser superada, num território de baixa densidade, as dimensões, as métricas são outras. Aquilo que nós utilizamos como, se nós quisermos, o ponto focal para nós percebermos se estamos efetivamente no caminho certo, são completamente diferentes de um destino como uma grande cidade europeia, cosmopolita, central, como Porto, Lisboa, Barcelona, Madrid, Paris, portanto, obviamente, temos que ter uma abordagem e uma leitura diferente. A carga turística tem, portanto, esta responsabilidade, esta preocupação, por parte de quem orienta, de quem define a estratégia do território, para que haja aqui uma harmonia, uma simbiose entre todos aqueles que são os agentes, stakeholders, o que quisermos, que se aproximam do território e pretendem com ele desenvolver algo que seja marcante e duradouro, sobretudo, tentando que haja alguma sustentabilidade naquilo que é efetivamente o destino. Para isso há três eixos que nós não podemos nunca esquecer quando estamos a falar de sustentabilidade e na tentativa de evitar aquilo que é a carga turística. Sobretudo o pilar económico, o pilar ambiental e também o pilar sociocultural. Do ponto de vista do pilar económico, é muito importante quando desenvolvemos este tipo de projetos em espaços de baixa densidade, em territórios com uma densidade mais baixa, criemos uma relação com a comunidade local que permita, por exemplo, gerar emprego, que permita, de certa forma, alavancar aquilo que é a economia já existente. Não a economia que nós vamos desenvolver naquele preciso momento, mas aproveitar e potenciar o que já existe. Okay? Essa é uma das coisas que me parece fundamental. Do ponto de vista ambiental, obviamente, os recursos. Hoje em dia há uma preocupação bastante elevada com a utilização dos recursos naturais, a forma como nós temos em muitas das situações desperdiçado aquilo que são as abordagens a este tipo de recursos e a forma como eles têm vindo a esgotar. É uma preocupação da população, é uma preocupação dos agentes turísticos, é uma preocupação também, obviamente, do poder local, do poder central dos países onde estes fenómenos acontecem. É importante, efetivamente, a conservação dos recursos, encontrar formas, encontrar medidas, encontrar regulamentos que permitam, efetivamente, que este trabalho não seja feito ao acaso e não seja, de certa forma, desperdiçado, perdendo-se aqui oportunidades de desenvolvimento regional importantes. Por último, obviamente, o pilar sociocultural. Muito se discute hoje em dia o impacto que o turismo tem tido nos espaços, nos locais onde ele se desenvolve. Os impactos, sobretudo, nocivos. Os impactos que tem sobre a população, o impacto que tem sobre o valor do imobiliário, o impacto que tem sobre a inflação dos produtos nos restaurantes, nos supermercados. Todo este impacto nocivo que, porventura, possa chegar pós-desenvolvimento de projeto, se não for bem mediado, se não for bem trabalhado, causa aqui um transtorno que muitas vezes nos faz perder a oportunidade
nos faz perder a possibilidade de, através de um projeto turístico, conseguir ajudar efetivamente um território a desenvolver-se. O turismo de ar livre tem tido essa capacidade. O turismo de ar livre, sobretudo, desenvolve-se como um projeto, sobretudo, de animação turística, um projeto, sobretudo, de suporte àquilo que é, digamos, a base do turismo, que é o acolhimento, que é o alojamento. Portanto, eu tenho um local onde pernoito e preciso de ter justificação, de encontrar algo que me faça fixar naquele local, naquele território, por mais que um dia. É aqui que surge efetivamente a animação turística, é aqui que surge, sobretudo neste contexto, a animação de ar livre, que cria as opções, cria as possibilidades das pessoas, em contexto familiar, em contexto até muitas vezes individual, poder desenvolver atividades ativas, de turismo ativo, que muito contribuem para esta, se nós quisermos, lógica de um turismo diferente, de um turismo que procura os espaços mais virgens, mais verdes, menos explorados. E, como complemento, e efetivamente, como eu dizia, podem também ajudar a conhecer melhor o território. E como exemplos nós temos variadíssimas atividades que podem encaixar neste perfil. Nós temos, nestes últimos anos, assistido a um desenvolvimento muito grande do setor. As empresas de animação turística de ar livre têm crescido exponencialmente pelo país, têm-se desenvolvido, qualificado, têm cada vez mais também uma oferta inovadora, integrada, que faz com que o turista hoje do século XXI tenha a capacidade de facilmente preparar a sua viagem antecipadamente e quando chega ao território já tem basicamente um pacote desenvolvido onde pode perfeitamente adaptar, depois também se for necessário, àquilo que é a sua realidade diária. Isto fez, obviamente, teve dois efeitos logo imediatos, aumentou as pernoitas em espaços de baixa densidade e, à semelhança do que aconteceu com o próprio setor, fez com que todo este contexto se qualificasse ainda mais. Ou seja, nós passamos a ter um turismo nos territórios de baixa densidade mais qualificado, mais diferenciador e muitas vezes um turismo já bastante premium pela especificidade daquilo que procuramos e muitas vezes também pelo custo que efetivamente essas atividades depois também acarretam para o turista e que faz por si só logo uma diferenciação e uma escolha, digamos assim, daquilo que é o tipo de turismo que temos no local. Há algumas coisas que nós devemos ter em muita consideração quando estamos a desenvolver esta prática de atividades. São uma prática de atividades que pode ter duas abordagens possíveis. A primeira, autónoma. Eu, enquanto turista, vou de férias individualmente, pernoito num local e levo a minha bicicleta, levo a minha prancha de surf, levo o meu parapente e individualmente e de forma autónoma desenvolvo essa atividade. Ainda dentro deste contexto posso alugar esse equipamento e eu individualmente, porque já tenho conhecimentos dessa prática, desenvolver essa atividade, é outra das possibilidades. E a segunda, comprar o pacote integrado com um monitor que me ajuda a perceber, que me ajuda a entender, que me ajuda a praticar ou que me ajuda, de certa forma, a desenvolver a atividade do ponto de vista de um serviço integrado dentro deste contexto. Destrinçar aqui duas coisas claras. Quando estamos a praticá-lo de forma autónoma, os riscos são muito grandes. Devemos estar muito cientes daquilo que são os riscos quando esta prática é feita desta forma e nós, enquanto agentes de turismo, devemos passar, digamos, aquilo que são as preocupações de quem presta o serviço. Eu alugo bicicletas, eu alugo parapentes, eu alugo pranchas de surf, daquilo que é a realidade do local que o turista encontra. E, portanto, é fundamental que essa informação seja passada de forma clara e que também se perceba até que ponto o turista pode fazê-lo de forma autónoma. Não temos, obviamente, nenhuma forma de o proibir, mas devemos, até por uma questão, se quisermos, ética e moral, desenvolver, digamos, este tipo de conversa e este tipo de abordagem com
com quem o faz. Muitas vezes o grande problema das pessoas que desenvolvem este tipo de atividades é a falta de conhecimento daquilo que é a realidade local e muitas vezes outras realidades também importantes, nomeadamente conhecimentos de cartografia, conhecimentos de primeiros socorros, conhecimentos de orientação. Nós termos um telemóvel no bolso não significa que estamos aptos a ir para o meio do monte desenvolver uma atividade. É fundamental que se perceba que hoje em dia a quantidade de turistas que pratica atividades ativas, de turismo ativo, em espaços como os Picos da Europa, o Gerês, outros espaços onde normalmente, até na Madeira, e depois entram de forma autónoma e se perdem e obrigam a operações de resgate, muitas vezes de grande dificuldade, tem sido algo que nós temos verificado. E, portanto, há que preparar as pessoas para que isso não aconteça. Obviamente, isto também põe aqui um peso muito grande do lado do território e das entidades locais de se organizarem e prevenirem estas circunstâncias. Algo que, num país como Portugal, que tem vindo a desenvolver estas atividades cada vez mais, é algo que tem que ser muito rapidamente fruto de uma reflexão profunda, porque efetivamente, e até pegando no exemplo da época balnear, a época balnear já não começa em maio e acaba em setembro. A época balnear são 12 meses por ano e hoje em dia, muitas vezes, nós não estamos preparados para a quantidade de turistas que temos em Portugal e que consideram que em abril está um tempo suficientemente afável para poder ir até à praia. Outra das questões importantes, e já abordada anteriormente, é a questão, efetivamente, de quando não fazemos esta atividade do ponto de vista autónomo e, portanto, do ponto de vista de um serviço que eu estou, enquanto empresa de animação turística, a prestar a um turista de forma integrada. E aí, sim, os cuidados passam para o nosso lado, a responsabilidade passa para o nosso lado e nós devemos ter os cuidados normais neste tipo de atividades, assumindo o risco que estas atividades têm, nomeadamente do ponto de vista de saúde, do ponto de vista da integridade física das pessoas e, portanto, devemos ser sempre muito claros sobre que serviço está a ser adquirido. O que é que a pessoa está a comprar? O que é que vai fazer? Quais são os perigos dessa atividade? Sobretudo, pedir a que as pessoas que se comprometem com aquilo que é a nossa atividade saibam claramente quais são os riscos do que vão, obviamente, praticar connosco. Vamos sempre, obviamente, fazê-lo com conta, peso e medida, porque a ideia é vender e não assustar. Portanto, ter sempre esse cuidado. Mas é fundamental que isto esteja, de alguma forma, salvaguardado no contrato que vamos fazendo com os turistas. E, portanto, o que nós devemos ter em atenção, sobretudo nestas circunstâncias, é que no início da atividade passemos claramente aquilo que são as regras de segurança do processo todo que vamos desenvolver, aquilo que as pessoas devem fazer e não devem fazer, o que é que podem fazer e quando podem fazer, para que não tenhamos, em circunstância alguma, nenhum problema que depois, mais tarde, possa trazer-nos até problemas, muitas vezes legais, quanto à má utilização ou a um acidente que possa eventualmente acontecer na prossecução dessa atividade. Será também importante termos noção do que é que, na realidade, nós devemos fazer para poder acautelar estas circunstâncias. Em primeiro lugar, as explicações, como eu dizia. Em segundo lugar, a assinatura de um documento, termos uma espécie de um contrato que valide que a pessoa pode fazer efetivamente essa atividade. E, por último, aquilo que é fundamental numa atividade de animação turística e que é fundamental numa empresa com este contexto, o seguro de responsabilidade civil da empresa e, obviamente, um seguro de acidentes pessoais que hoje em dia já não tem o custo que tinha há uns anos atrás e que todo o seu processo também hoje em dia foi bastante agilizado para que seja de fácil prossecução. Obrigado.